Oi, Gleice, boa noite. Renato. Oi, Mayara. Boa noite. Débora. Oi, Daniela, boa noite a todos. Boa noite, Diácono, sua bênção. Antônia. Boa noite, sejam todos bem-vindos em mais um momento de catequese. Só parar aqui. Agradeço a todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, também o pessoal da Pascom e o nosso pároco, o Padre Leandro, por nos proporcionar essas oportunidades, né, que só vêm a somar e para que a gente possa crescer nessa caminhada de fé. Na semana anterior, o Wagner passou também que esses vídeos ficarão gravados para que a gente possa, às vezes devido à correria, né, durante a semana, que a gente possa assistir num momento mais tranquilo, ou até mesmo se ficar alguma dúvida, quiser entrar para assistir novamente, né? Então vai estar gravado nas páginas da paróquia, de momento na página do youtube.com.br/Santo Antônio Pedreira, também na página do facebook.com/Santo Antônio Pedreira, e logo mais vai ficar também gravado no site da paróquia, que é psantoantoniopedreira.com.br. Isso mesmo, Mayara? Qualquer coisa corrige aí, pra gente deixar anotado aí pro pessoal. Hoje nós vamos ter aqui conosco o nosso diácono, o Adilson, que vai trazer pra gente o tema oração, né? Que é um tema tão rico, né? Que muitas vezes deixamos de lado pela correria, por tantas coisas, tantas preocupações, e esquecemos de nos alimentar, né, com a oração. Então vamos chamar o diácono para que ele possa nos ajudar. A Mayara colocou também os links aí embaixo, para que vocês possam anotar, terem anotado. Boa noite, diácono, sua bênção. Tudo bem? Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Pode ficar à vontade. O senhor faz a oração? Sim. Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é amoroso e misericordioso, que nesta noite Ele nos ensine um pouco mais de como nos aproximarmos dEle. Através da nossa oração, da escuta, da palavra, mas principalmente da entrega. Então que nós possamos, neste Pai Nosso, já ir colocando todas as pessoas que pedem a cada um de nós que a gente reze por eles, interceda por eles. Então nós vamos, nesta abertura desta live, já apresentar todos os nossos irmãos e irmãs que pediram as nossas orações.
e a principal oração, o próprio Jesus Cristo nos ensinou, né? A chamar o próprio Deus de Pai. Então juntos rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Não só de É um rezar, recado? não só de rezar, mas também de agradecer, né? Lembrando que hoje é dia 8, né? Dia da nascituro. Então, não só de rezar pela vida, né? Do sofrimento, mas também de agradecer por ela, né? E recado que você colocou a respeito das perguntas, né? Se a gente não conseguir responder por aqui, depois a gente dá um jeito de responder, né? Durante a semana. Mas, conforme for surgindo, se for possível, a gente vai, na medida do possível, respondendo. É isso? Exato. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, bater um pouquinho de papo sobre uma coisa muito importante na vida do cristão, que é a oração. É claro, é evidente que nós, em uma hora, não vamos conseguir falar, vamos dizer assim, nem um pouquinho, né, de tudo aquilo que a gente precisa saber sobre oração. Mas a ideia é da gente passar pelo menos um começo, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que é a oração, como eu faço a oração, para que serve a oração, né? E já de início eu quero dizer para vocês que a nossa ideia hoje é começar a dar esse, vamos dizer assim, esse início para aquelas pessoas imaginando que elas nunca tivessem rezado, né? Como se a pessoa, por exemplo, tivesse chegado agora na nossa igreja e conhecesse a Deus agora através dessa live, e aí a pessoa fala assim, mas como que faz? O que é essa tal de oração? Né? E já antes da gente começar a falar propriamente da oração, já vou deixar aqui a resposta de uma das perguntas que provavelmente causa dúvida nas pessoas. Por que a gente fala rezar e o evangélico fala orar? Né? O protestante fala orar. Rezar e orar é diferente? Tem sentido diferente? Não. Né? Rezar, orar, são palavras sinônimas, é a mesma coisa. Então, o que é a palavra rezar, orar? Significa falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. Né? Então, já iniciando já a live, nós vamos já deixar claro que momentos nós vamos falar orar aqui, momentos nós vamos falar rezar, é igual. Né? Não tem diferença, rezar é uma coisa e orar é outra. Não, as duas coisas são sinônimos. Então, são as mesmas ideias de gente falar com Deus e permitir que Deus fale com cada um de nós. E, assim, nós vamos iniciar de um jeito que a gente vai passar alguns passos para a gente aprender a rezar, certo? Aí, talvez alguém que esteja nos acompanhando agora no início da live vai dizer assim, nossa, mas se for fazer assim, ninguém reza, né? Ou se for dessa forma, eu rezo diferente. É lógico. Como é uma oração pessoal, ela é minha para com Deus, cada um vai se encontrando de um jeito melhor de se rezar, né? Aqui o diácono, de forma alguma, quer ensinar você a rezar e dizer assim, ó, do jeito que você reza está errado. Não. Eu só quero que as pessoas que já rezam entendam que eu não estou passando tipo uma receita que para quem já faz a oração, ela não vai ter que deixar tudo que já está fazendo para seguir os passos que nós vamos falar aqui. Não, não é isso. Porque a ideia inicial é que a gente aprenda a rezar. E lá na frente, quando a gente aprender a rezar, aí venha para aquelas pessoas que já estão num nível mais avançado de oração, que é o quê? Fazer da nossa vida uma oração, né? Porque daí a gente vai rezar em qualquer lugar, a gente vai rezar no ônibus, vai rezar na rua, porque a gente tem essa intimidade 24 horas com Deus. Então o diácono vai fazer o caminho inverso. Então peço paciência para aquelas pessoas que já rezam, né? E talvez a gente vai falar alguma coisa, por exemplo, né? Quando a gente vai ver aqui na live de hoje, em um momento eu vou dizer para vocês assim, ó, para rezar você precisa entrar no seu quarto, fecha a porta, acende uma vela, como se fosse um rito, né? Aí a pessoa talvez que já ora vai dizer assim,
Nossa, mas precisa tudo isso? Eu rezo na rua mesmo, saio rezando o terço para a rua. Ótimo, né? Mas a gente está, como eu já estou deixando no início dessa live, dizendo, a gente está começando como se fosse para alguém que nunca rezou, né? Pessoa que conheceu Jesus hoje, está assistindo pela primeira vez, porque como isso vai ficar gravado, pode ser que essa live chegue lá na frente, daqui a alguns anos, tocar o coração de alguém. E a gente pede que Deus faça isso realmente. Então, é só para a gente deixar claro que eu vou aos passos aqui, que tem muita gente que já reza, vai dizer assim, nossa, mas para que falar tudo isso? Eu já faço isso, eu já passei por essa fase. Então a gente vai começar bem do início mesmo. Então a oração, para todo cristão, a gente sempre vai usar aqui nessas lives, é a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica, que é aquele documento de cabeceira de cama. Então você, meu irmão, minha irmã, que adquiriu o documento, fique tranquilo que a gente vai usar ele durante todo o tempo. Uma citação aqui, outra citação ali. É lógico que a gente não vai ler ele página por página, acompanhando. Seria maravilhoso. Mas hoje a gente vai falar de oração. Hoje a gente vai falar lá da parte final já do catecismo da Igreja Católica. Então a gente pegando, por exemplo, a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, nós vamos perceber algumas passagens que falam muito forte para nós de oração. Por exemplo, no Atos dos Apóstolos vai dizer assim para nós, a força para a perseverança no caminho da fé. Então a oração é aquela força para que a gente continue no caminho da fé. Já em Marcos, o Evangelho vai dizer assim, ó, a oração, né, é ela que abre as portas do céu para que seja derramado sobre cada um de nós a graça de Deus. Então a oração é aquela comporta que se abre, né, para que Deus possa olhar a nossa pequenez, a nossa miséria e atender às nossas súplicas e clamores. E Marcos também vai dizer num outro evangelho que diz que a oração, ela liberta o homem do poder do mal. Quando a gente diz na palavra de Deus homem, entendam que é homem e mulher, né? Não está falando só no sentido masculino, só homem. Não, homem criatura de Deus, né? Então no evangelho de Mateus vai dizer ainda, a oração pode fazer o impossível acontecer. Veja bem, a nossa oração, nós que somos miseráveis, somos pobres, pecadores, consegue através da nossa oração amolecer, podemos assim dizer, o coração de Deus, tocar o coração de Deus. Não que Deus tenha um coração de pedra, né? Não é esse sentido. Mas assim, a gente consegue despertar essa sensibilidade da misericórdia de Deus para com cada um de nós. Porque se for olhar humanamente, quem de nós merece ser atendido por Deus? Ninguém. Porque nós somos pecadores, erramos ao tempo todo, mas Deus olha para cada um de nós na nossa misericórdia, na sua misericórdia, melhor dizendo, para a nossa miséria. E é muito interessante que nós vamos perceber ao longo, quando a gente vai acompanhando a história da igreja, que muitos santos relataram para nós essa experiência pessoal, particular, de como rezar, de como fazer a oração, qual a experiência, qual o fruto da oração, quando rezava, como que se comportava e assim por diante. E um escrito muito bonito que eu gostei quando estava preparando esse material para a gente fazer a live, é de Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai dizer assim, ó, a oração é um impulso do coração. Então se a gente parar para pensar que o nosso coração faz tum-tum, tum-tum, essa oração é esse impulso que movimenta o nosso coração. É um simples olhar lançado aos céus. É o olhar não somente com os olhos físicos, né? Não é ficar olhando para as estrelas à noite e nem para as nuvens durante o dia. Não, é esse olhar do nosso coração para Deus. É um grito de reconhecimento do amor de Deus para com cada um de nós, seja no meio da provação ou no meio da alegria. Veja, então, Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer isso para nós, que nós precisamos rezar a todo instante. No momento da provação, de dificuldade, que é onde a gente mais reza, né? E no momento de alegria também. Então não cabe a gente só rezar quando, tá tudo ruim, então eu vou rezar, tá tudo bem, então deixa Deus lá de lado, aí quando eu precisar de novo eu corro lá na igreja. Não, nós precisamos estar em oração sempre. E tem um padre também que, eu estava lendo esses dias um artigo dele, que ele dizia assim, que a oração é um relacionamento de uma pessoa, né, nós, humanos, para com Deus. E esse relacionamento vem de eu falar com Deus através do louvor. Quando eu louvo a Deus, eu estou orando. Quando eu adoro a Deus, eu estou orando. Quando eu glorifico a Deus por alguma coisa, eu estou orando. Quando a gente bendiz a Deus, olha, graças a Deus, louvado seja, nós estamos orando. E quando a gente exalta a Deus
a gente também ora. E ao mesmo tempo consiste em ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante, que muitas pessoas erram nessa parte da oração. A gente sai falando que nem louco, né? Como se Jesus fosse um psicólogo que senta na cadeira e vai distribuindo tudo, blá, 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 e não escuta Deus. Então a oração, ela é uma via de mão dupla. Tanto vai, como ela precisa voltar. Não adianta nada a gente falar igual papagaio, 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 sai e Jesus não fala. Deus não fala. Aí a gente vai dizer assim, mas por que a minha oração não tem frutos? Por que eu não escuto Deus? Porque a gente muitas vezes faz as coisas da forma errada, né? Então nós precisamos ouvir a Deus. E quando que a gente ouve Deus? No silêncio do nosso coração. Através de uma leitura bíblica bem meditada, na liturgia das horas. Um outro lugar que nós precisamos fazer silêncio para ouvir Deus e a gente não faz, na Santa Missa. Quando a gente adentra a igreja, já era motivo da gente não abrir a boca para mais nada. Já estar nos preparando fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, para ouvir tudo aquilo que Deus vai falar conosco. Porque na Santa Missa, Deus fala na oração, fala num cântico, fala na resposta do salmo. Então, na missa, principalmente, Deus sempre está falando conosco. Mas daí a gente fica reparando os outros, olhando a iluminação da igreja, se a parede está limpa, se o piso está sujo, e assim a gente vai se distraindo no decorrer da Santa Missa e esquece de ouvir Deus falando conosco. Então toda essa comunicação, dizia o padre, né, que é a oração. Eu me comunicar com Deus, falar com Deus e permitir que Deus fale conosco. E como eu disse para vocês que a gente vai usar muito o catecismo da Igreja Católica nas nossas formações, nas nossas catequeses, é porque penso eu, por exemplo, o padre ele já tem uma propriedade porque estudou muito para falar sem livros, sem nada, né? Então ele já tem essa bagagem. E nós, como não temos, e eu principalmente que não gravo nada na minha cabeça, para a gente não errar em nada, em nenhuma resposta, nós precisamos ir na fonte, né? E o catecismo é esse documento que nos ampara, e vamos dizer assim, a gente não vai responder nada errado, porque está no documento da igreja. Então o catecismo da Igreja Católica, se você está nos acompanhando, é facinho de você gravar. É no parágrafo 26. Daí em diante a gente vai falar sobre ele. Você nem precisa pegar aí hoje, porque senão você vai se perder aqui na live, mas deixa anotadinho aí com você. Coloca uma reguinha, marca páginas aí no meio, do 26 ao 26. Facinho da gente gravar. Então, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, vai ensinar para nós algumas formas de oração, baseadas no quê? Na Sagrada Escritura. Então, se a gente for seguindo aí nos capítulos, vai dizer assim, existe a bênção e a adoração. Uma forma de oração, da bênção de Deus e da nossa adoração. Uma outra forma de oração é a súplica. Uma outra forma de oração é intercessão, ação de graças e louvor. Você que nos acompanha e já reza há muito tempo vai dizer assim, não, Diaco, mas tem muito mais. Sim, hoje nós vamos ficar só nessas, porque é uma hora só, a gente até precisa pedir para o pessoal aí poder estender um pouco mais esse horário da live para a gente conseguir falar um pouquinho mais. Mas enfim, é o que a gente tem, né? Então a gente vai falar só sobre esses 5 ou 6, né? Dependendo do que você for ordenar aí no seu caderninho de anotações. Então a primeira delas vai falar para nós sobre a bênção. O que é a bênção? A bênção exprime para nós esse movimento fundamental da nossa fé cristã, que é a oração. Ele é o encontro de Deus para com o homem. Nela se encontra e se une o dom de Deus, Deus derrama sobre nós, e o acolhimento do homem, né? Então, quando que vai ser bênção na nossa vida quando a gente está rezando? Quando a gente consegue ir até Deus pelas nossas palavras e também permitir que Deus toque em cada um de nós. Gera a bênção, né? Então, nós somos agraciados com essa resposta que Deus dá ao homem. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu rezei pedindo a cura de um irmão, né? Aí já é uma outra oração, né? Uma oração de súplica, de intercessão. Mas vamos dizer que eu rezei e pedi a Deus. E essa pessoa ficou curada. É claro que Deus não ouviu porque olhou para mim. Ah, o Adilson, o diácono pediu. Não. A graça, a bênção de Deus desceu sobre aquela pessoa que a gente rezou. Então existe esse momento da oração, de permitir que Deus toque em cada um de nós com a sua bênção. E a adoração é a primeira atitude que um homem ou uma mulher deve ter diante de Deus. Diante do seu Criador. Por quê?
muitas vezes a gente reza e esquece de separar essas situações. Nós temos um Deus que nos criou, que está acima de tudo. E nós queremos muitas vezes tratar Deus como se fosse o negociante. Eu vou rezar tanto, o Senhor me dá tanto. Uma moeda de troca, né? E nós esquecemos que nós somos meras criaturas. Que nós precisamos ter o temor para com Deus. E quando o diácono diz temor, não é medo de Deus. É saber que Deus é justo. Né? Que Deus olha cada um de nós com a justiça, com aquilo que a gente faz. Né? Então não adianta a gente querer enganar Deus. Por exemplo, vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para todos que estão nos acompanhando. Mas não vai resolver. Deus sabe que eu estou fazendo da boca para fora, ou para se aparecer, ou para se... Não. Né? Então, nós precisamos, na adoração, reconhecer que nós estamos diante daquele que nos criou e tudo pode. Né? E é tão bonito isso porque exalta a grandeza que Deus criou e amou a cada um de nós. Como você dizia hoje, né, a gente comemora e celebra esse dia do nascituro, enxergar que Deus escolheu a mim, a você, a cada um de nós, para viver essa vida, para fazer parte desse mundo. Então não foi papai com a mamãe que nos escolheu. Papai com a mamãe entrou com a matéria-prima, vamos dizer assim, né? Mas a escolha é divina, é Deus que nos escolheu. Então nós precisamos ter esse sentido de prostração, de prostrar diante daquele que é o Rei dos Reis. Então esse é o sentido da adoração. Uma outra forma de rezar é a súplica, né? Então, no Catecismo vai dizer no capítulo 26, 31, que o pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de petição, de pedir súplicas, né? E nós podemos ver isso na palavra de Deus, em Lucas 18, vai dizer assim, o publicano chama lá na Bíblia Ave Maria. Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Quer dizer, esse homem está suplicando a Deus, tem piedade de mim. Né? Ele não está fazendo a história da caronchinha, olha, o senhor sabe que eu errei lá no passado, eu dei uns tropeção que não devia, e agora o senhor pode, por gentileza, tomar um café em casa, e aí o senhor me perdoa? Né? Não foi assim. Ele clamou, ele se jogou aos pés de Jesus e disse, ó Deus, tem misericórdia de mim. Como a gente vê a outra passagem, aquele que grita, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. Então nós percebemos que a oração de súplica, ela vai, vamos dizer assim, ela pega muito mais o sentimento nosso de dor, né? Talvez de desespero, de sofrimento, e coloca muito mais sentimento na nossa oração do que quando a gente reza da boca para fora. Um exemplo que eu vou dar aqui, talvez as pessoas me entendam mal, né? Mas, por exemplo, a oração do Santo Terço, rezada normal, contemplativa, daquilo que é os mistérios, ela pode se tornar uma oração de súplica, né? Mas ela não é aquela oração piedosa, pelo amor de Deus, Senhor, tem piedade de mim, Ave Maria. Não, ela é uma oração a qual a gente louva muitas vezes Deus pelos mistérios, agradece a Deus, medita a paixão e morte e ressurreição de Jesus. Então, a oração de súplica é aquela a qual nós usamos da palavra de Deus para dentro da nossa ansiedade, daquela dor que a gente sente, para pedir a Deus. Então, a ideia de súplica é algo mais forte em nós, né? Quando a gente está, por exemplo, num desespero, uma enfermidade de alguém, a gente percebe muito isso. Jesus, né? Quando está rezando ao Pai, a gente percebe nas palavras de Jesus que ele está rezando de uma forma diferente. Então, a súplica é a qual a gente implora para Deus. Ó, Senhor, por favor, não tenho mais ninguém, o Senhor tem que fazer isso por mim, o Senhor tem que olhar na minha miséria. Veja essa situação, quer dizer, é uma oração de quem não tem mais ninguém, né? Como aquela mulher que a gente vê no Evangelho que vai até Jesus e pede, Senhor, cura minha filha. E Jesus até responde para ela, fala assim, eu não vim para o seu povo, eu vim para o povo de Israel. É aquela passagem do cachorrinho que a gente já sabe, né? Então, a Bíblia é muito bonita e interessante para nós vermos. Vai dizer assim que Ana, quando ela estava no templo orando diante de Deus, ela orava baixinho, né? A ponto que o sacerdote achou que ela estava o quê? Bêbada. Porque ela estava rezando baixinho, quase que, né, falando baixinho mesmo e não entendia. Mas no coração dela, ela estava clamando a Deus com toda a sua força. Ela estava fazendo uma súplica. Veja que externamente a gente não percebe quando a pessoa está suplicando algo a Deus. Mas internamente do coração, aquela força que brota de cada um de nós, é que mostra que nós estamos focados e estamos pedindo com o nosso interior, né, com tudo aquilo que a gente tem, para Deus. E ela acreditava que Deus é capaz de realizar o impossível na vida dela. Essa passagem está lá em 1 Samuel. Uma outra passagem que nós podemos ver, está lá em Mateus. Diz assim, ó, adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por terra, assim rezou. Olha as palavras de Jesus.
meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o teu querer. Do jeito que o diácono leu, parece uma frase normal. Mas nesse momento Jesus estava suando lágrimas e suor de sangue, de tanta agonia e sofrimento que Jesus estava. Então, quer dizer, essa súplica que brota lá do nosso interior, a qual a gente não repara em mais ninguém, não tem mais ninguém à nossa volta, é aquela dor que eu preciso passar na minha oração. E em Marcos também vai dizer assim, ó, aproximou-se Jesus, né, de um leproso, e esse leproso suplicou-se de joelho: se queres, pode limpar-me, pode purificar-me. Então Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou nele, e o que Jesus respondeu para ele? Eu quero, sede curado. Né? Então é bonito para a gente ver essa questão da oração, tem essa diferença daquilo que a gente suplica a Deus. Né? A súplica, vamos dizer assim, ela atinge melhor o coração de Deus. Ela chega com mais sinceridade, porque na súplica a gente não vai buscar palavras bonitas para falar para Deus. Ó Senhor Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Não. A gente fala com aquilo que está no nosso coração. Né? E muitas das nossas súplicas, a gente até briga com Deus. Quem mandou o senhor deixar fazer isso? Quem mandou o senhor permitir acontecer isso? Não é verdade? Então a súplica é algo que brota de dentro de nós. A gente não lê uma súplica num livro. A gente não pega a Sagrada Escritura e fala, hoje eu vou suplicar a Deus lendo, por exemplo, Salmo 90, né? Que é de confiança. Quer dizer, a súplica não, é algo que brota de dentro do nosso coração, na dor, no sofrimento, para que a gente possa pedir a Deus. Uma outra forma de oração que o Catecismo nos ensina é a questão da intercessão. Né? A intercessão o que é? É pedir por alguém. Então na intercessão a gente deixa de rezar por nós. E a gente passa a rezar para o outro. Interceder é pedir para o Senhor em favor de uma outra pessoa. E aqui é muito interessante que nós podemos perceber no Catecismo e na Palavra de Deus. Que nesses momentos de oração que nós pedimos pelo outro, a gente pode pedir até pela pessoa que a gente ama, aquelas pessoas que a gente não conhece, pessoas que a gente nem sabe que existem, mas também pelas pessoas que nos fazem mal. Porque a própria Palavra de Deus vai dizer que nós precisamos rezar pelos nossos inimigos. Então a intercessão é quando a gente reza para alguém. Por exemplo, eu tenho aqui na minha Bíblia uma folhinha que me entregaram essa semana para eu rezar. Está até aqui, ó. Se chama João Paulo Aparecido Oliveira e Família. Talvez eu não conheça o João Paulo. E nem a família dele. Mas está aqui na minha Bíblia que essa semana eu estou rezando pelo João Paulo. Não me falaram, por exemplo, eu não preciso saber. Por que eu preciso rezar para o João Paulo? O que ele tem? É doente, é financeiro, é familiar? Não. A gente só coloca essa intenção. Senhor, eu quero rezar pelo João Paulo e pela família dele. E aí a gente, lógico, com o nosso interior, com aquilo que a gente conhece, com a nossa intimidade com Jesus, a gente vai soltando as nossas palavras que brotam no coração. Então a intercessão é aquele que ora, não olhando para o seu próprio umbigo, vamos dizer assim, né? Pelos seus próprios interesses. Ó, eu vou rezar 2 vezes para as pessoas de fora, 5 vezes eu vou rezar para mim. Né? Então não é isso. Oração de intercessão não é isso. Eu vou rezar pela Elaine, pelo Ney, e 5, 6 vou rezar para mim. Que amanhã eu vou trabalhar bem, que meu carro arrume. Não. A intercessão é eu rezar pelo outro. E na missa nós somos convidados a rezar uns pelos outros. Né? Então vai dizer assim para nós em Mateus também. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então não dá para a gente pegar da palavra de Deus só aquilo que é interessante, isso aqui é legal, eu vou pegar para mim. Isso aqui Jesus mandou amar o inimigo, vou deixar de lado. Não podemos fazer isso. Né? Ou a gente segue a palavra de Deus com intensidade, com vontade, ou a gente vai fazer igual muitos irmãos nossos, vai seguir só aquilo que interessa. A gente vai colocar a Bíblia embaixo do braço e vai aprender só aquilo que nos interessa. E a palavra de Deus não é assim. Né? Em 2 Coríntios vai dizer assim para nós, ó. Se nos ajudardes também vós, com a sua oração, a nossa intenção, assim essa graça obtida pela intervenção de muitas pessoas, lhes será ocasião de agradecer a Deus a nosso respeito. Então a gente percebe aqui a questão da intercessão, pedindo que muitas pessoas rezem. Isso é muito bonito na nossa igreja, quando a gente vê, por exemplo, os apostolados da oração, os nossos irmãos e irmãs que se reúnem na primeira sexta-feira do mês, rezam pelos outros.
A Legião de Maria, que faz nos seus encontros oração pelas pessoas. E assim tantos outros movimentos que a gente poderia estar citando aqui nessa live, que reza pelos outros. Isso é o meio de oração que a gente chama do quê? Intercessão. E nos coloca outra forma da gente... também, né? Pode falar. Nos coloca pequeno diante de Deus com toda a nossa miséria, né? Nos faz ser mais humildes, né? Eu acredito que quando nós nos colocamos dessa maneira na oração, a gente se coloca de forma mais humilde, seja para pedir, seja para agradecer. Exato. A outra maneira que nós temos de oração, nós chamamos, o catecismo chama de ação de graças, né? São aqueles momentos em que a gente usa para agradecer a Deus por todas as maravilhas, as bênçãos derramadas na nossa vida, tanto elas espirituais como físicas, né? Agradecer por tudo aquilo que nós temos, né? E isso também é uma grande falha nossa quando a gente vai rezar, né? A gente entra numa capela do Santíssimo, por exemplo, a gente mais pede do que agradece, né? Mas isso é normal por causa da nossa natureza humana. Nós dependemos muito mais de Deus do que Deus de nós, né? Mas esse sentido de ação de graça, de agradecer a Deus, nós não podemos deixar de fazer nas nossas orações, né? Porque a gratidão é uma das palavras mais bonitas. E a ingratidão é uma das mais feias que existe, né? Então a gente não pode ser ingrato com aquele que nos criou e nos ama. Então a gratidão é aquela oração na qual a gente nos coloca diante de Deus para agradecer realmente a Ele de tudo aquilo que a gente tem, né? Então na Carta de São Paulo, muitas vezes, nós conseguimos ver essa ação de graça, nela a qual o Senhor Jesus está sempre presente, sempre dando a sua palavra, tanto que nós podemos perceber em Tessalonicenses, vai dizer assim, dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, a vosso respeito. Quer dizer, a palavra de Deus vai dizer para nós que nós precisamos dar graça a todo momento, né? E muitas vezes quando a gente vê um irmão numa situação de dificuldade, ou de doença, ou até mesmo de pobreza, essa pessoa louvando e agradecendo a Deus, a gente pensa assim, tá louco, né? Tá doente, tá passando fome, ainda tá louvando e agradecendo a Deus, tá doido. Não, ele está fazendo uma oração de ação de graças. Isso nós podemos ver muito claramente no livro de Jó. Jó foi perdendo tudo. E em nenhum momento ele brigou com Deus, reclamou com Deus, xingou Deus, perdeu amizade com Deus, vou bloquear Deus no Facebook. Não, né? Jó é aquele que nos mostra de como nós podemos dar essa ação de graça, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos. E um dos livros da Bíblia que mais nós temos e percebemos essa ação de graça são os Salmos. E os Salmos, na verdade, são muitos cânticos, né? A qual os reis, Davi, quem for escrevendo os Salmos, foram cantando esses Salmos. E os Salmos, por incrível que pareça, são uma das orações mais antigas que nós temos na igreja, né? Então nós vamos ver no Salmo 146, por exemplo, vai dizer assim, cantai ao Senhor um canto de gratidão, cantai ao nosso Deus com o som da harpa. Quer dizer, os instrumentos musicais nos ajudam, a música nos ajuda a orar, a agradecer, também ajuda a gente na oração de súplica, de intercessão. Então a oração é aquilo que nos move, né, para que a gente possa fazer essa ação de graças. 1 Timóteo vai dizer assim, ó, acima de tudo recomendo que façam preces, orações e súplicas, ação de graças por todos os homens. Então aqui em 1 Timóteo a gente já vê aquilo que a gente reviu, né? Da oração, da prece, da súplica, da intercessão, mas principalmente a ação de graça por todos os homens, pelo rei e por todos os que estão constituídos em autoridades, para que possam viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Aí aqui eu posso encaixar na nossa live, quando a gente fala de questão de autoridade, será que a gente tem rezado pelo nosso padre? Será que a gente tem rezado pelo nosso bispo? Será que nós temos rezado pelo nosso papa? Ou a gente é da turminha de, vamos descer a lenha, não mandei estudar, não mandei ele escolher esse caminho, não. Nós precisamos, se quisermos agradar a Deus e sermos ouvidos na nossa oração, nós precisamos entender que dar ação de graça, rezar por aqueles que estão à frente, as autoridades, seja elas da igreja, sejam elas políticas, nós precisamos rezar para que esses homens possam falar a mesma sintonia do Evangelho. É a mesma coisa, por exemplo, de eu criticar o prefeito da minha cidade. Não estou aqui, pelo amor de Deus, defendendo se está bom, se está ruim, se o mandato está legal, se está
assim, não. Mas se eu estou em oração, a igreja me ensina que eu preciso rezar para aqueles que comandam. Seja a igreja, seja a escola, seja o patrão da sua empresa, né, onde você trabalha. Será que a gente reza por essas pessoas? Deus o livre e guarde rezar. Nós precisamos rezar, né? E ainda vai dizer assim para nós no primeiro Crônicas: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quer dizer, então quando a gente reza essa ação de graças, a gente está próximo de Deus e mostra um lado que é aquilo que você falou, da nossa pequenez, da nossa miséria, da gente não bater no peito igual a gente viu no Evangelho, né? Senhor, te louvo e te agradeço porque eu não sou igual aquele ali. E Jesus vai dizer, quem que saiu daqui justificado? Não foi ele. Foi o que bateu no peito e falou, Senhor, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou fraco, sou pecador. Quer dizer, é aquela ação de graças de a gente reconhecer que realmente nós não temos nada a oferecer a Deus, a não ser a nossa vida entregue, para que Ele possa fazer em nós tudo aquilo que é de propósito dele para cada um de nós. E o último momento de oração que nós vamos acompanhar no catecismo fala sobre o louvor, né? Então o louvor é uma forma de oração que mais, vamos dizer assim, a gente reconhece a Deus como nosso Salvador, aquela, vamos dizer assim, aquela explosão da nossa alegria, né? De saber que temos um Deus que olha por cada um de nós, que nós temos um Deus que nos ama, não sei vocês, mas toda missa que dependendo o canto do hino de louvor, ó, o próprio nome já diz, né? Hino de louvor, que é o glória, eu tenho vontade de dançar, né? Porque dependendo do ritmo da melodia, é essa vontade mesmo da gente sair do chão e ir para o céu louvar a Deus, né? Então, o louvor é esse momento da qual a gente parece que sai, né? Assim, de dentro de nós, aquela alegria inexplicável de saber que nós temos um Deus que nos ama. Então, tanto é importante para cada um de nós o louvor, que nós precisamos reconhecer o quê? Que não é por nós, né? Não é a minha alegria, não é o que eu estou fazendo. Ah, eu estou feliz porque Deus está me recompensando na alegria daquilo que eu fiz. Não. A nossa alegria é de a gente reconhecer quem Deus é, né? Aquilo que Deus é. Isso nos dá alegria porque nós sabemos que temos um Deus que nos ama. Então o louvor, na 1 Coríntios, vai dizer assim, ó, o louvor integra as outras formas de oração e leva-as àquele que delas é fonte, o único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem nós somos chamados. Então você vê que a primeira carta aos Coríntios vai dizer para nós isso que a gente está acabando de dizer, né? Que a nosso louvor é aquilo que a gente reconhece em Deus, toda a sua majestade, o seu poderio, mas um Deus não que manipula a gente, mas um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe. Na carta aos Hebreus vai dizer que por ele oferecemos a Deus sem cessar sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que celebram o seu nome. Quer dizer, a gente louva e exalta a Deus. Sim. Em 2 Samuel também vai dizer assim para nós, ó, por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores em teu nome. Então, é muito interessante que nós vivemos passando por esses tópicos, vamos dizer assim, da oração, nós passamos por esses momentos na nossa vida. Momento em que está tudo bem, está tudo maravilhoso, quando até algum irmão vai conduzir oração e fala assim, você que está sofrendo, vamos rezar, a pessoa fala assim, ixi, eu não faço parte desse grupo, eu estou só alegria, né? Então é o momento da gente louvar, de agradecer a Deus por aquilo que a gente tem, agradecer o dom da vida, agradecer a Deus por tudo, né? Há outros momentos na nossa vida que nós estamos no momento da oração de súplica. Isso nós precisamos entender para rezar melhor. Porque senão a gente vai se colocar diante de Deus falando assim, pronto, eu quero aprender a rezar. Vamos aprender a rezar? E agora? Por onde eu começo? Né? O que eu falo para Deus? Quem é Deus? Aí já começa um monte de dúvida na nossa cabeça. Né? E quando a gente percebe e separa esses tópicos, nós vamos perceber que na nossa oração vai ter todos eles. Né? A gente começa com essa bênção e adoração, né? A gente pede, a gente intercede pelo irmão, a gente suplica, né? A gente faz esse louvor, dá ação de graças por tudo aquilo que a gente tem. Então a nossa oração ela fica completa. Né? A gente tanto pede como a gente agradece, a gente louva e bendiz. E o Catecismo da Igreja Católica também vai dizer lá no capítulo, nos parágrafos de 26,99, diz assim que existem algumas expressões para a oração. Algumas expressões de como a gente vai rezar. Então eu vou passar bem rapidinho por elas, depois vocês podem em casa ler com mais calma aí no catecismo, senão a gente não consegue atender por causa da hora, né? Então a gente tem só vou nos tópicos bem rapidinho para você, só para despertar a curiosidade.
Então diz assim, ó, a oração vocal, né? A oração vocal é fundada na união do corpo e do espírito na natureza humana. Associa ao corpo a oração interior do coração, a exemplo de Cristo que orava ao Pai e ensinava a todos a oração do Pai Nosso. Então a oração vocal é aquela que realmente a gente imposta a nossa voz, a gente solta a nossa voz, a gente fala, como a gente reza na Santa Missa, né? Não existe uma missa muda, onde o padre fala em nome do Pai, do Filho, não, mudo. Não. A nossa resposta na missa é a nossa oração vocal. Então nós precisamos responder. Quando o padre faz uma oração, ou quando a gente está fazendo a oração eucarística, a qual nós temos a nossa parte de responder, e a gente está lá conversando, olhando do lado, comendo unha, olhando o celular, né? Que hoje, infelizmente, muita gente durante a missa fica olhando o celular. Então nós estamos perdendo esse momento da gente fazer a oração vocal. E essa oração vocal também pode ser na minha casa, né? Por que eu não posso fazer uma oração vocal em casa, né? Em voz alta? Por que eu não posso rezar? Ah, meu vizinho não pode escutar. Qual é o problema? Quem sabe nos desperta no vizinho o interesse de rezar um terço com a gente, né? Quando a gente junta as famílias, a pastoral familiar faz muito isso, a Legião de Maria faz muito isso, o terço com os homens, né? Está fazendo muito isso. Quando a gente junta um bandinho de gente, vamos rezar. E a gente faz essa oração em voz alta, faz ela vocal, né? A gente não faz ela como é a segunda expressão que eu vou falar agora, que é a meditação. Essa não, essa já é mais interior. Então, diz o catecismo para nós assim, ó. A oração, a expressão em meditação diz assim, é a busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo de quem reza. Tem por finalidade a aprimoração crente do tema considerado confortável com a realidade da nossa vida. Então a meditação é aquele momento a qual, no meu interior, né, é um momento particular meu, que eu vou rezar a Deus meditando aquilo que eu quero conversar com Deus. Que se a gente entrar numa oração, igual papagaio, descarregar tudo, a gente vai misturar as coisas, a gente não vai ordenar as coisas que a gente precisa rezar, né? Então a gente vai falando de tudo e de nada, né? Fala de qualquer coisa e não fala daquilo que é essencial. É a mesma coisa da pessoa que não se prepara para confessar. Ela chega diante do padre, o padre tem que perguntar para ela, você cometeu tal pecado? Porque a pessoa não fala. Quer dizer, ela não fez o exame de consciência, ela não lembra quais são os pecados, aonde que ela errou, aonde que ela deixou de fazer. Não, ela vai por aí, vamos embora. A oração não pode ser assim, né? Nem a confissão, é lógico, né? Mas nós não podemos viver assim. Ah, vai rezando de qualquer jeito, eu peço para Deus, Senhor, ajuda aí. Não dá, né? Porque isso, como diz um amigo meu, se a gente rezar dessa forma, é a mesma coisa da gente comer migalha. A mesma migalha que a mulher pediu para Jesus, quando a gente reza de qualquer jeito, é o que sobra para a gente. E nós não somos chamados, presta bem atenção, nós não somos chamados para comer migalhas. Nós somos chamados a sentar na mesa com Jesus Cristo e ceiar, fazer banquete com Ele. Então Jesus nos chama sempre para o melhor. Nunca para a gente ficar caçando migalhas. Porque nesse caçar migalhas, a gente pode se encontrar com aquele que a gente não deve, que é o encardido, né? Então o Catecismo da Igreja vai dizer para nós essa questão de como a gente vai fazer essa meditação. E se você que está nos acompanhando aí, até você, né, Helene, se alguém quiser ficar interessado, você procura lá na internet assim, ó, Santo Afonso Maria de Ligório, respondendo passo a passo a meditação. Então lá ele faz todo um ritual de como fazer uma meditação, né? A doutora Andréia também tem a oficina de oração que nos ensina essa questão da gente rezar sem se preocupar com as coisas do lado, né? Sem a gente se preocupar com o barulho, por exemplo. O Frei, que deu formação para a gente na escola diaconal, ele dizia que ele reza no silêncio da casa dele, do sacrário, mas ele reza também no meio de uma escola de samba. Porque não é o que está externo que leva ele a se concentrar ou não, é o seu interior. Então nós somos chamados numa meditação, a gente também fazer essa oração. E isso eu coloco para vocês na missa. Será que na missa nós estamos meditados, contemplando a Deus, colocando no nosso coração esse silêncio de não se preocupar com as coisas que está acontecendo ao nosso redor? Ou qualquer barulhinho a gente já para, já quer ver o que aconteceu? Não. A meditação é aquela oração que nada nos atrapalha. A meditação é aquela oração a qual a gente pode olhar para dentro de nós e realmente saber que nós estamos brotando aquilo de dentro de nós, né? E o outro expressão que nós temos é a contemplação. A contemplação é a expressão simples do mistério da oração, diz o catecismo para nós. É um olhar da fé
fixo em Jesus, uma escuta da palavra de Deus, um amor silencioso. Realiza a união com a oração em Cristo, na medida em que nos faz participar do seu mistério. Então, a contemplação na vida cristã, ela é muito importante, a gente consegue perceber ela mais claramente na vida dos santos. Santo Agostinho vai dizer que a contemplação é uma deliciosa admiração da verdade resplandecente. São Francisco de Sales, por sua vez, diz que ela não é mais do que uma amorosa e simples permanente atenção do espírito às coisas divinas. Olha que frase bonita que São Francisco vai dizer para nós, né? É a característica desta contemplação que ela é infundida em nós, ou seja, uma luz superior de Deus que ilumina com essas verdades a qual nós estamos contemplando. Então a gente não pode ficar na contemplação com as coisas materiais, né? Com as coisas terrenas, com as coisas a qual a gente tem. Eu vou contemplar Deus pelo carro novo que eu comprei. Não. Isso é supérfluo, né? Nós precisamos, a exemplo dos santos, contemplar essa deliciosa, né, admiração, essa deliciosa e simples atenção que Deus tem por cada um de nós, quando a gente contempla tudo aquilo que Deus faz. A contemplação também responde Santa Teresa, dizendo assim, ó, a contemplação outra coisa não é, ao meu parecer, que uma oração mental, senão tratar de amizade, né? Então ela vai dizer que a contemplação, o que é? Essa amizade que a gente tem com Deus, estando muitas vezes tratando a sós com Deus, com quem sabemos que nos ama. Então a contemplação é quando a gente se recolhe, né? A gente não consegue fazer uma oração de contemplação no ônibus, a não ser que a pessoa já esteja nesse nível de contemplação, né? A gente não consegue contemplar Deus, né? Sei lá, passando roupa ou lavando as coisas, né? A gente precisa recolher, precisa parar tudo, a gente precisa entrar no silêncio, para que o nosso espírito vá rezando, para que a nossa oração possa ter esse sentido de contemplação. Alguma coisa, Laine? Aproveitando que falta aí pouquinho tempo para a gente finalizar, faltam uns 10 minutinhos, se a gente for pensar nessa questão aí do silêncio, de nos silenciar, como você citou, desculpa, o senhor citou a missa, né? Que a gente chega já naquele barulho, conversando. Então, assim, como que podemos chegar, fazer diferente? O que o senhor poderia nos orientar dessa maneira? Sim. A oração, assim como nós precisamos do alimento físico para a gente sobreviver, para manter a carcassinha em dia, né? Nós precisamos na oração também assim. É passo a passo, né? Por isso que aqui o diácono está passando para vocês alguns processos. Ninguém deita, vai dormir hoje e fala assim, Senhor, que eu aprenda a rezar. E amanhã vai acordar rezando tudo. Não. A oração é um hábito. E como a gente cria esse hábito? Praticando, né? Então quando você que está nos acompanhando for à missa esse final de semana, grava bem o que o diácono está dizendo. Chega lá, experimenta a primeira coisa que você vai fazer, depois que passar o álcool em gel na mão, que medir a temperatura, vai na capela do Santíssimo. Ajoelha lá. Mas, diácono, eu não aprendi a rezar ainda. Não precisa rezar. Olha lá no sacrário. Deixa Jesus tocar em você. Aí volta para o seu banco. Faz silêncio. Espera essa preparação. Se você tiver oportunidade no celular, já vai lendo o evangelho daquele dia para você já ir saboreando quando o padre for fazer a homilia. Você já está atento, falar, já sei do que ele vai falar aí. Já estou percebendo para onde vai esse caminho. Quer dizer, então, tudo é um hábito. Se nós não criarmos esse hábito da oração, por exemplo, eu com a Valdirene faz algum tempo que a gente acorda 5 horas da manhã para rezar o terço juntos. Porque se a gente deixar para rezar durante o dia ou à noite, a gente não consegue. Não consegue. Então a gente criou esse hábito. Hoje, se um dia a gente perder hora ou acordar mais tarde, a gente sente falta dessa oração do terço. O que é? O hábito. A oração é esse hábito. E meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você, quando você pegar o hábito de orar, de rezar, de pedir a Deus, você não vai parar mais. E aí, a qualquer momento, você está rezando. Você está na rua, você está rezando. Você está trabalhando, você está rezando. Você está passando roupa, você está rezando para o seu filho. A oração de intercessão, né? Eu aprendi muito isso com a minha mãe, de lavar as coisas. É o hábito. Nós precisamos ter esse hábito de ir à missa. É aquilo que eu dizia na Santa Luzia no domingo. O que mede a nossa fé se nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus? O que mede isso? Se a gente não é capaz de gravar o evangelho de domingo passado. Porque se a gente vai à Santa Missa e não se recorda do evangelho de domingo passado, significa que ele entrou por aqui e saiu por aqui.
Então a gente não está saboreando aquilo, né? A gente não está vivendo. Pelo menos uma frase, né? Uma palavra da homilia do padre precisa causar em nós esse impacto, né? Então essa passagem da Bíblia, melhor dizendo, esse processo da missa é hábito. Nós precisamos aprender. Eu sei que tem muitas pessoas que levam os filhos, que tá certo, tem que levar os filhos na missa mesmo, principalmente os pequenininhos. Então, existem outras coisas que a gente pode fazer até uma outra catequese sobre a missa, né? Mas assim, a princípio da oração é hábito. E digo mais para vocês, porque não vai dar tempo do Diácono passar tudo o slide que eu preparei. A gente pode voltar num outro dia, terminando esse assunto de oração, que tem muita coisa ainda. Mas assim, começa devagar. Não adianta você fazer promessa de que vai ler 5 salmos num dia, que vai rezar o rosário, os 4 terços, que você não vai conseguir. Começa aos poucos. Da mesma maneira que a gente faz uma dieta após uma operação, que a gente vai comendo os alimentos aos poucos, gradativamente, a oração também. Você que está nos acompanhando, que não tem o hábito de rezar, experimenta hoje rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória para dormir. Tá bom. Ah, Diácono, eu quero aprender a rezar tudo. Não vai conseguir. Você vai achar cansativo, maçante e vai desistir. E a oração não é assim. Ela é aquele desejo da gente se encontrar com Deus. É mais ou menos só um comparativo daquelas pessoas que estão começando a se enamorar, que não vê a hora de chegar sexta-feira para encontrar a namorada. Assim é com Deus quando a gente está em oração. A gente não vê a hora de rezar. A gente não vê a hora de estar em oração para se encontrar com aquele que nos ama. Diácono, gostaria de agradecer em nome de todos, tá? Por todas as vezes que a gente pede, está sempre pronto, sorriso no rosto e ali para nos ajudar. Então, muito obrigada. Espero poder ajudar sempre. Amém. Obrigada, agradeço a todos vocês pela participação. Eu que agradeço a todos pela paciência de ouvir. Quinta que vem, se Deus quiser, estaremos novamente. Será outra pessoa aqui no meu lugar. E vamos continuar, que hoje nós ficamos sabendo que tivemos um fruto também. Então, ficamos felizes por conta disso. Que Deus nos ilumine e abençoe. Obrigada. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, desça sobre você, sua casa, sua família, todos aqueles que você coloca no seu coração em oração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Você, meu irmão, minha irmã, fique em paz e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus.